Hey bros, tudo tranks com vocês? Eu espero que sim. Galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto diferente. Não tem nada a ver com. Vou falar que não tem nada a ver, mas 90%, 99% não tem muito a ver com games, mas de certa forma, em alguma pequena porcentagem ali, tem a ver, né? Referente a esse vídeo aqui, eu vou puxar aqui algumas coisas do passado e vou falar aqui para vocês também que esse vídeo em si vai fazer parte de alguns outros vídeos que eu vou tentar trazer em um outro canal, de uma troca de ideia para a gente falar sobre a vida, sobre política, sobre várias outras coisas, certo? Recentemente, essa semana aí, aconteceu duas coisas lá nos Estados Unidos da América do Norte que me deixou bastante reflexivo. E isso já tem há um bom tempo, isso tá me pegando aqui. Mas essas duas aqui agora já me deixou um tanto quanto mais, até eu ver um post de uma pessoa que era meio que próxima a mim, assim, próximo assim, né, um colega, né? E eu percebi que eu já tinha percebido, obviamente, né? Mas após esse post e algumas coisas que essa pessoa fez, eu realmente já concluí com uma certeza que realmente existe o ódio do bem. É o ódio do bem. Você pode falar, mas aí você, pô, eu nem, eu sou a via direta, eu acho, assim, saca? Ali mais para um nacionalista do que direita, esquerda. Eu acho que eu só sou pelo certo, pelo correto mesmo, né? É, obviamente, talvez a gente flerte um pouco mais com um lado, outras coisas flerta mais com o outro, e é isso, né? Você ter um discernimento para você seguir em frente perante a uma ideologia, sua ideologia, que possivelmente talvez pode estar errada em algum ponto, e tudo bem, você troca uma ideia, tenta entender, e esse é o ponto, né? Que as pessoas não querem entender. E vou passar um pouco de background aqui para vocês, né? Em 2013 e 2014, assim, eu tava um tanto quanto mais engajado na questão política, assim, né? Pô, saía na rua. Ah, como assim você não sai na rua? Pô, quando eu falo sair na rua é até pra manifestação, né? Enfim. E só clicar numa coisa ali. E referente a isso, né? Eu me recordo que eu tive uma pequena discussão com uma pessoa pública, né? Que é o Tico Santa Cruz, cara. Que eu me recordo que eu falei algo referente a. Esse vídeo aqui não vai ter corte, tá? Antes que vocês. Pô, corta aí, você tá falando muito antes, sei lá o quê. Mas eu acho melhor assim. Eu acho melhor assim ser bem transparente, sabe? Sabe? Mas eu me recordo que eu falei algo do tipo, pô, o Tico Santa Cruz, ele é tipo aquela criança mimada que quando não tem o que quer, faz pirraça e xinga as pessoas. Foi algo parecido com isso, se não foi exatamente isso que talvez eu falei, né? Aí ele ficou mais puto ainda, né? E me xingou pra caramba lá e tal. Aí outras pessoas, pô, que é isso? Tipo, a galera ficou falando, né? Caraca, cara, o cara perdeu a linha. O cara só falou na boa aqui e tal. Enfim, a galera percebeu, né? Ah, como que as pessoas, como algumas pessoas são, né? E por se tratar de uma pessoa pública, uma pessoa relativamente grande, ali eu percebi que, putz, velho, vou brincar com o cara. Eu saí fora, assim, sabe? Por mais, olha para você ver, por mais que eu estava completamente certo, eu poderia ficar inflamando aquilo ali, mas eu preferi ficar na minha. Eu falei, e até hoje, né? Depois daquilo ali, até hoje, eu. Eu falei, putz, velho, acho que não dá, cara.
Eu só sou uma pessoa que tem uma visão. ah, eu tenho uma visão aqui que eu chego e troco uma ideia e se a pessoa achar ruim, ela vai apelar. E isso, ela vem até de família, assim, né? Uma parte familiar, parte pessoal mesmo, onde eu discutia, né? E eu dialogava e quando eu chegava com um certo ponto ali, a pessoa apelava. E eu percebi que quando você toca naquela ferida, naquela ferida verdadeira, que é uma ferida de verdade ali, tal, a pessoa ela apela. Não consegue meio que dialogar. Ela vai fazer até igual a galera mais ou menos do MBL, né? Que é aquilo que eu falo com vocês, né? Não com vocês, né? Mas enfim, com a turma. Que eu concordo com algumas coisas do MBL, mas também discordo. Mas nem por isso, sabe? É aquilo que eu falo. Você não precisa ser extremista alguma coisa, sabe? E é aquela parada do MBL. Ah, vamos questionar tudo. Pô, questionar tudo onde? Onde que quando você chega ali com um certo argumento, aí os caras, você é burro, você, sabe? Aí o cara apela e, e não te responde. A mesma coisa também do Nando Moura, né? Porra, Nando Moura, eu acho que às vezes ele passa um pouco da linha ali, certo? Mas ao mesmo tempo eu gosto de muitos pontos que ele traz. Ele passa da linha, eu fico, aí tanto que até que eu já pulo, tá? Enfim. E pra quem é, para quem geral, se bem que eu já ia falar uma coisa aqui, mas geralmente otaku acho que a maioria de otacão assim é um tanto quanto é, hum, sei lá, mas enfim, mas quem assiste anime, vou falar assim, né? Talvez vai entender o que eu vou dizer aqui. Tem uma frase que é recente que eu assisti um anime aí, que ela fala: você não tem inimigos, cara. E de fato, né? De fato, assim, é, é- ela é uma frase meio vaga, assim, né? Mas dependendo do contexto, ela realmente tem o seu valor, certo? Temos um background aqui. E aconteceu recentemente duas coisas, né? Lá nos Estados Unidos da América, a garota, né, é, foi ceifada e agora o Charlie Kirk, né, que tava ali trocando uma ideia, né, é aquela coisa que o Lingueta de Kiev, né, que é o Mamãe Mamei às vezes faz, que o Guto lá do MBL muito faz também, é trocar uma ideia, né, tente mudar minha mente, né, change my mind, e ceifaram o mesmo por trocar ideia, por tentar convencer, por tentar trocar ideia e o ceifaram. É, eu realmente, galerinha, né? Eu realmente tô reflexivo com isso, porque isso parece que é um projeto de MK Ultra, cara, que já tá implementado na cabeça de algumas pessoas, mas elas não perceberam isso, saca? E é muito louco, cara. É muito louco, velho. É muito louco você chegar pra trocar talvez uma ideia com a pessoa começar a discordar, apelar e fazer alguma coisa. E muito possivelmente a pessoa tá errada quando é assim, saca? Isso é que é o mais incrível. A maioria das situações é quando a pessoa está errada, perde a razão, não tem mais argumento e parte para fazer o que essas pessoas fazem, né? Dito isso, né? Vou falar aqui, né? Eu, pô, moro numa cidade com um pouco mais, quase chegando a 50 mil habitantes aí. Uma cidade pequena.
E em uma cidade pequena como a minha aqui, eu percebo que há muito tempo eu já percebi que nós temos a mesma cartilha do ódio, do amor, cara. De algumas pessoas, saca? Outras pessoas, elas é aberta ali. Tipo, um exemplo, tem pessoas que ali às vezes são de esquerda, que é extrema, nem é extremista, mas ela é de esquerda, mas ela entende. Outra pessoa que também é de direita e ela entende. E troca ideia na boa. E essa questão, cara, é, infelizmente, galera, infelizmente eu não sei de onde vem todo esse ódio dessa galera, certo? E se você aí, né, tá pensando em entrar pra política ou algo do tipo, tente renunciar, cara. Porque pra entrar nessas coisas você tem que renunciar. Ah, mas você ficha renunciar o que? Putz, mano. Você tem que renunciar a tudo que é importante pra você, pra uma causa muito, muito maior. Eu vou dar um exemplo aqui dessa pessoa, tá? É... Não vou falar nome, nem vou mostrar nada referente ao mesmo, mas eu vou postar aqui. Ah, eu vou mostrar pra vocês o post dessa pessoa que ela compartilhou nas redes sociais dela. Contextualizando essa pessoa, né? Eu não vou falar muita coisa assim sobre ela, né? Pra não. Talvez. Não sei como que esse vídeo vai ser, né? Mas vai que acontece algo que do nada chega, né? A essa pessoa. Essa pessoa, ela trabalha. Essa pessoa foi um colega meu, certo? É um homem, tá? Eu- que talvez eu vou tropeçar nas palavras, sei lá. Mas é um homem, né? Ele passou por coisas parecidas com as que eu já passei. A gente era, de certa forma, colegas, assim. Todas as vezes que ele via um meme engraçado, que, cara, eu sou uma pessoa muito de boa com essas coisas. Ainda mais, porra, meme pode mandar meme de preto, meme de cadeirante, meme de deficiente, meme de gordo, meme de qualquer coisa, cara. Eu possivelmente vou dar muita risada, sabe? E eu era essa esponja, possivelmente, pra essa pessoa. E essa pessoa, nas redes sociais dele ali, né? Vou dar um exemplo do Instagram, né? Principalmente. Ele sempre militava ali. E pro cargo que ele exerce, isso eu sempre achei muito ruim, saca? Muito ruim mesmo. Ele exerce um cargo que de certa forma é relevante à doutrinação, certo? E ele sempre manifestava coisas políticas, assim, sabe? Mas, porém, muito tendenciosas para um lado. Muito mesmo. E eu via aquilo e eu ficava, cara, não é possível, mano. Cara, você não pode fazer isso, velho. Sabe, na sua posição, você não deve fazer isso, sabe? Você não deve, cara. Faça as pessoas questionarem ali, entenderem por si só. Você não pode fazer isso. Da minha concepção. Dito isso, é, alguns meses, né, atrás, ele voltou a fazer isso e eu sempre dava uma alfinetada. Por quê? Por que que eu dava essa alfinetada? Porque quando era comigo, ele mostrava uma coisa. Sempre tava me mandando coisas e ele sempre dava risada. Eu falava, olha aí, sei lá o quê. Mas para outras pessoas, ele ali, ó, um anjinho da esquerda, certo? Um anjinho militante. E é, recentemente ele postou algo.
que eu não me recordo muito bem o que que foi em si, mas eu fiquei meio puto assim. Falei, pô, aí não, cara, aí você tá levando isso aí pra um lado. Pô, eu falei basicamente o que eu falei aqui, certo? Que, porra, você tá. Como que eu falei? Putz, eu não me recordo, cara. Mas eu falei basicamente isso que eu falei aqui, tá, galera? Foi mal aí, tal. Meu cérebro não lembra muito bem as coisas. É, ele falou, ah, vai tomar no cu. Me bloqueou. E deu kkkk, vai tomar no cu. E me bloqueou. Fiquei, ué, como assim? Pô, essa, cara, ele simplesmente fez isso, saca? Mas só, né, que ele me bloqueou lá no Instagram, mas as postagens dele continuam ainda chegando pra mim no Facebook. E eu vou mostrar aqui pra vocês, não vou mostrar o perfil dele, mas eu vou mostrar ele o que ele compartilhou, né, aqui pra vocês. E eu fiquei, porra, cara, bem estranho, saca? Será que vocês conseguem ver aí? Deixa eu ver. Eu vou aumentar aqui pra vocês verem. Deixei bem grande aqui. Acho que vocês vão conseguir ver. Ele publicou exatamente isso aqui. A turnê pró-armamentismo do Charlie Kirk se chamava, abre aspas, prove-me que estou errado, fecha aspas. Pelo jeito, os americanos são bastante literais. Uma pessoa posta isso, certo? Tipo, e eu penso, pô, se fosse do outro lado, não ia ser isso aqui, cara, saca? Não ia ser algo assim. O que eu realmente fico reflexivo é o porquê, cara, a galera tem esse ódio do amor. Por quê, velho? O cara lá, né, deixou as crianças, né? Porque uma coisa não foi um acidente. Se um acidente e a pessoa também postasse isso, já seria ruim. Não, alguém ceifou a vida do cara. E aqui tem, né? Cadê? Teve um post aqui. Aqui, ó. Esse post aqui da Juliana. O povo tá falando pra gente ter pena dos filhos dele. Não sei, não sei que, não sabe nem escrever. O povo tá falando pra gente ter pena dos filhos dele. Não sei que, enfim, não sabe nem possivelmente escrever direito. Mas às vezes é melhor não ter pai do que ter um pai desses. Como assim um pai desses? Será que o cara era um mau pai? Será que ele era um mau pai? Especialmente pra menina. Ele falou que se ela fosse abusada e engravidasse com 10 anos, ia fazer ela ter a criança. Eu, hein? E, mano, para ter filho, basta meter no pelo. Muita criança tá com o pai preso ou morto por aí. Aí teve essa aqui também, né? Estou estupefato. Os democratas são tão descolados da realidade quanto os que usam boné da maga. Fica a questão: de que democracia está falando? O país que ele vive não é uma democracia. Aí vem aqui, né? Tweet do Barack Obama. Ainda não sabemos o que motivou a pessoa que atirou e matou Charlie. Mas esse tipo de violência desprezível não tem lugar em nossa democracia.
Michelle e eu rezamos pela família de Charlie, especialmente por sua esposa Eric e seus dois filhos pequenos. Aí vem esse áudio e fala: que se foda esse corno. É. Vocês viram aí? É, o que está tornando o nosso mundo, guys? O que está tornando o nosso mundo? E eu vou até além aqui, né? Teve um post aqui. Esse aqui foi até mais um pouco um tanto quanto mais engraçado, né? Que vai até englobar aqui o nosso canal aqui de games, né? O BRTT, né? Que eu gosto muito do BRTT, cara. Gente boa pra caramba. Tive prazer de trocar ideia com ele duas vezes, pessoalmente, né? E trocar ideia mesmo, saca? Não é ficar babando o ovo, não. Trocar ideia. E o BRTT ele postou, né? Que hoje ia jogar um Minecraft às 13 horas e tudo mais e tal. Aí, cara, eu postei: TT, te aconselho a jogar Lego Fortnite. É um Minecraft muito melhorado e com combate top. Eu escrevi isso. Aí vem um meninão aqui e escreve abaixo do meu post, né? Eu aceitaria sua opinião se você fosse alguém na vida. Nunca conquistou nada, nunca tocou numa mulher e ter essa cara de quem invadiria uma escola tirando. Ué. Ah, cara. Ô, que tá acontecendo, velho? Que tá acontecendo? Mano, que tá acontecendo? Me fala aí, meu. Isso aqui é um vídeo. Ó, já tem 22 minutos. É um vídeo quase que um podcast, né? Trocando uma ideia aqui com vocês. E vai ficar aqui, né, eternizado aqui. Mas é uma reflexão, cara, porque conheço muitos esquerdistas, né? Conheço. Pô, eu tive o prazer de conhecer muita gente, cara. Eu me recordo que uma vez eu fiz essa reflexão também, até no Instagram, né? Que eu tava com. Eu tava. Vamos supor, eu seguia, né? E seguia e de volta. Sei lá, acho que tava 960, 900, sei lá, 900 e alguma coisa, né? E eu lembro que eu me questionei sobre isso. Eu tô assim, caraca, velho. Eu comecei a parar de seguir algumas coisas, né? E acho que no total ainda ficou com 900 ainda, sabe? Ficou com 900. E eu falei, caraca, essas 900 pessoas aqui possivelmente eu conheço. Com, conheço com interação, saca? Tive uma interação com essas pessoas, de certa forma, saca? E nos dias de hoje, 900 pessoas é muita gente, cara. É muita gente. E quando eu falo é muita gente, ainda mais pra mim, que sou numa cidade do interior, não sou a pessoa mais bela do mundo, né? Que você vai ficar ali parado e do nada. Se bem que comigo já acontecia isso, né? Às vezes eu tava parado no lugar e tomando minha cerveja e parava e trocava uma ideia. E é isso, saca? Mas é muita gente, cara. O que está acontecendo com o mundo? E para finalizar aqui agora que tá grande o vídeo, é, eu falei anteriormente aqui que você tem que renunciar. Algumas pessoas, tá? Algumas pessoas
elas sempre não, né? Algumas pessoas já falou comigo, entra na política aí, entra na política e tudo mais. Eu sempre fiquei questionando assim, será que eu entro, será que não? Eu não tenho vontade, mas ao mesmo tempo me dá muita vontade de entrar. E essa muita vontade que tem aqui é o que eu falei, renunciar tudo e dedicar apenas aquele propósito da política e da limpa. Porque na minha cabeça, inclusive eu já até criei uma história, né? Um pequeno spoiler até. Lá em 2017, eu acho. Criei uma história assim. É... Infelizmente, agora até falando do nosso Brasil, o nosso Brasil é muito grande. Eu iria reformar por completo, cara. E eu não ia estar ligando nem um pouco do ódio ser direcionado a mim. Não ia ligar nem um pouco. Mas infelizmente a palavra é essa. Esse seria o caminho para possível paz, certo? Mas a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que esperar de amanhã. Mas se um dia eu for para política, vocês podem preparar. Podem se preparar. E se tiver alguém da política que é assim, que queira realmente mudar, a pessoa tem que fazer isso no extremo. Isso que, Zé Fish? Pô, cortar o mal pela raiz. É o mal. Não é a pessoa que questiona, não é a pessoa que. Não, é o mal. Fez o mal, vai pagar com o mal. Isso que foi uma pequena reflexão, poderia falar melhor, poderia. Eu não sei, cara, a cabeça tá. E agora já vou ralar ali, resolver mais problemas. Essa vida é isso, resolver problemas. É isso, galera. No mais é isso. Tamo junto, tamo together. Foi quase um pequeno podcast aqui, né? Não tem muito a ver com games, mas tem, né? Pô, lá no canal do Mago lá, né? A galera lá também. Porque só, cara, só porque o Mago é ruim e muitas das vezes bem burro, não quero. Porra, o novo. Ai, tomara que sei lá o que. Ai, nós vamos te pegar. Ai, sei lá o que. Porra, é igual o carinha ali responde, porra, questiona o mago com questionamento também. Refuta o mago com argumentos válidos. Fica ameaçando. Essas porra também só ameaça. É não falar, porque aí, ó, falar só ameaça no Twitter e vai lá e faz uma atrocidade dessa. Que pra mim isso aí é. Ó, pessoa já vazia da cabeça burra, certo? No mais é isso, galera. Tamo junto, tamo together. Muito obrigado aí. Se você assistiu, chegou até aqui, digita aí cerveja. Tamo junto. Valeu, falou e adiós, kids.